Mundo Maior em Debate, aqui na TV Mundo Maior, levando para você que nos acompanha pela TV aberta, pela TV fechada, pela TV por parabólica, pela web TV, né, esse conhecimento que, além de instruir, liberta, que propõe uma nova forma de ver este universo de Deus Pai. E esse conhecimento só é levado a você que está nos acompanhando, né? E há tantas criaturas ao longo deste Brasilzão de Deus Pai e outros países que nos acompanham através da grande rede, graças ao Clube Amigos da Boa Nova, né? O Clube Amigos da Boa Nova, todos nós conhecemos aí este clube de amigos que acreditam que a mensagem espírita precisa chegar à maior quantidade de mentes e corações da Terra. Estamos num momento de transformação, né, no nosso planeta, momento de transformação no nosso Brasil. As pessoas estão necessitadas de um conhecimento, de uma fé que vem em cima de uma base sólida de racionalidade. E a Fundação Espírita André Luiz faz esse trabalho através da TV Mundo Maior, através da Rádio Boa Nova, e faz esse trabalho graças ao Amigos da Boa Nova. Então associe-se, entra lá em amigosdaboanova.com.br ou liga no 0800 12 18 38. Além de você patrocinar a expansão da mensagem dos Espíritos por intermédio de todas as mídias que nós ocupamos, você tem acesso a conteúdo exclusivo, descontos em produtos da Mundo Maior, em eventos espíritas, mas o principal, está fazendo a diferença para que esse conhecimento de luz e de amor chegue ao maior número de pessoas, né? Só neste canal, por exemplo, que a pessoa liga e pergunta se comer compulsivamente no próximo vai levar problemas para o perispírito. E aí, vai, doutor? Igual a questão do álcool, igual a questão do cigarro, igual a questão da droga, né? Porque os alimentos, tudo que você fizer em excesso, você vai registrar. Então o nosso perispírito registra as informações. E o que eu tenho me perguntado e avaliado, quando você desencarna em qualquer tipo de vício, você vai passar por um problema, né? Então, André Luiz, quando contou em Nosso Lar, da dificuldade que os governadores do Nosso Lar, da colônia espiritual, tinham no começo, porque as pessoas queriam comer igual na terra. Ele teve que fazer ali toda uma situação, teve quase uma guerra civil no Nosso Lar. Eles traziam, parece brincadeira, mas traziam alimentos contrabandeados do umbral, quer dizer, foi uma condição difícil para conseguir o quê? Reeducar os desencarnados no mundo espiritual. Então, olha como é importante a gente já se educar. Porque se eu tenho necessidade aqui, e que eu não fico sem, aí eu não fico sem o meu docinho, eu não fico sem o meu chocolate, eu não fico sem... Você está dizendo uma coisa viciante, que vai te trazer um problema quando você desencarnar e não tiver acesso, né? Então é igualzinho uma droga. Então eu olho da mesma maneira. Eu acho que a educação alimentar, para nós, é uma educação que leva em conta a parte espiritual, para que a gente não chegue no mundo espiritual também com esse problema. Silvia, quando uma pessoa procura os seus serviços, o que, no geral, é preponderante que seja levado em conta para que a satisfação pessoal, a autoestima e a saúde sejam atendidas através desse controle de peso, né? De forma geral, a primeira coisa é clareza da intenção. A grande maioria das pessoas não alcançam não só o objetivo de se tornar um magro, eu gosto de falar se tornar um magro, não apenas emagrecer, porque tem pessoas que são especialistas em emagrecer, né, doutor? Você deve conhecer muito. A especialista em emagrecer. Eu estou falando de se tornar saudável. Um corpo saudável, ele é naturalmente equilibrado. Não é, às vezes, nem magro, às vezes nem gordo. Ele é de acordo com a sua biologia. Ele é de acordo com a formação que você tem. Então, a primeira coisa é clareza da intenção. Quando você consegue, o nosso cérebro ele trabalha com imagens. Se eu tenho imagens confusas que vêm de traumas, de sofrimentos, de rejeição, de distorção, de vício, a clareza vai me impedir. E o que vai acontecer? Eu vou falar que eu quero emagrecer pela saúde, porque é bonito, né, falar isso. Só que qual é a sua verdade? Qual o real motivo que te cria motivação? Depois, isso é a realização pessoal. Quando eu faço algo que é a minha verdade, eu realizo eu não me comparo com ninguém. É a minha vida, a minha história única, né? Como todo o plano espiritual trabalhou muito, teve muito planejamento, teve muito anseio para você estar aqui agora, né? Então, qual é a sua história? Qual é a sua clareza? Depois é compromisso.
O obeso, ele conta muita história de fracasso. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Ele conta muita história. Quando a gente aprende como que é a estrutura de mágoa, de trauma, de qualquer coisa, é um fato que acontece, a gente leva aquilo para um lado muito pessoal e começa a contar uma história de fracasso sobre isso. E aí se estabelece a estrutura do trauma. Agora, quando você assume compromissos com aquilo que você pode. Então, por exemplo, imagina que a clareza de intenção é emagrecer 26 quilos. Tá. Se você se comprometer com os 26, você se sente capaz? Mas e se você se comprometer com 60 gramas por dia? Se você se comprometer em beber água? É quase só por hoje. Se comprometer, exatamente, é o seu compromisso. Compromisso é estar com a missão. Eu gosto muito dessa palavra. A diferença de ter o interesse, eu acho legal. Tem muita gente que acha legal a ideia, tem interesse em praticar uma atividade física, tem interesse, mas ela não está comprometida. Então, a gente trabalha a clareza, o compromisso e celebrar as vitórias. Pode ser divertido, pode ser delicioso o processo de emagrecimento. E não tem chegar lá. Tem fazer alguma coisa que você pode bancar e gerenciar pela sua vida inteira, que você pode ensinar para os seus filhos. Eu tenho uma bebê, né? E hoje a maior honra que eu tenho é isso. O que eu me alimento, eu não tenho vergonha dos alimentos que eu me alimento hoje, nem vergonha do que eu faço, né? Porque o que você pode ensinar para o seu filho? O que você ensinaria para o seu neto? Então a gente trabalha essa questão de alinhamento. Nós somos íntegros quando a gente alinha o espírito, a essência, a nossa mente, as nossas emoções, e o corpo é o resultado. O corpo é só o resultado. Se você olhar para o resultado, você vai entender se você está bem ou se você está mal. Muito bem. Rubens, eu tive um tempo atrás, aliás, um bom tempo atrás, nos Estados Unidos, e eu tive a impressão que encontrar aquelas pessoas maravilhosas, né, aqueles atores, né, porque o padrão do filme norte-americano, estadunidense, todo mundo é bonito, todo mundo é enxuto, né? E eu vi ao contrário, né? Eu vi uma nação de pessoas extremamente obesas. Eu vi uma cena que eu nunca mais me esqueço. Um casal chegou numa picape, isso no Texas, chegou numa picape gigante. O rapaz desceu, quando ele desceu, a picape subiu um tanto assim, né? Aí desceu a namorada dele, aí a picape subiu um tanto assim, né? Eles não conseguiram passar pela porta do restaurante, que era uma porta giratória, tiveram que abrir uma porta lateral e eram relativamente jovens. E nós sabemos que os Estados Unidos é uma nação próspera, né? Aqui no Brasil nós tivemos uma explosão de obesidade justamente num período tido como um período próspero, né? Uhum. Nós não estamos preparados para a prosperidade material, nesse quesito, pelo menos? Se a gente ficar bem de vida, a gente vai ficar gordo e doente? É o que eu tenho dito, que o estilo de vida é o mais difícil, né? E o estilo de vida que nos vendem, né, é um estilo de vida que você pode comer porcaria, que você pode comer enlatado e refinado. E a coisa, os nossos avós, nossos bisavós não eram obesos, né? Eles comiam o quê? Comiam legumes, frutas, comiam arroz e feijão. A simplicidade, bem-aventurados os simples. Aí entra muito forte. Aí você começa a sofisticar, acha que essa comida sofisticada ela vai trazer saúde. Não vai trazer saúde. Então eu costumo dizer que para você viver saudável e, inclusive, viver magro, você vai economizar, você vai gastar menos. Porque a alimentação eu faço mercado. Eu faço mercado em casa. Então eu vou lá, eu fico nos legumes, nas frutas, nas verduras, nas saladas, e eu passo rapidinho, pego uma coisinha ou outra lá. Aquela dica de não fazer mercado com fome também claro, interessa, né? Claro. Mas eu posso fazer, porque se eu tiver fome, eu vou comer maçã. Tudo bem. É elegante, né? Não tem jeito. Mas, eu me acabo se eu faço mercado com fome, me acabo. Mas a fome de porcaria, esse é o problema. Esse é o problema. Veja, eu costumo dizer, eu ainda luto comigo mesmo no meu vício de açúcar. E aqui vale uma historinha rápida para entender. Porque o açúcar ele é que nem cocaína, mas existe uma coisa interessante. Existe um micro-organismo chamado toxoplasma. Vou fazer um paralelo rápido. O toxoplasma cria uma doença chamada toxoplasmose. O toxoplasma gosta de viver em gatos. Então ele vive em gatos. Então mulheres que têm muitos gatos têm chance de ter toxoplasmose, de se contaminar. E se um gato que tem toxoplasmose liberar
um toxoplasma, num cisto lá pelas fezes, e aquilo fica no ambiente, ele fica dormindo, ele fica adormecido. Se um rato passar e comer aquele cisto de toxoplasma, ele vai ficar com toxoplasmose. Mas o toxoplasma não quer ficar em ratos, ele quer ir para gato. Então o que ele faz? Ele migra para o cérebro do rato e muda o comportamento do rato. O rato vai ficar mais lento, mais gordo e vai perder o medo de gato. Mas que bandido. É isso. Por que eu falei disso? Porque nós temos um micro-organismo, um fungo, que chama Candida albicans, que as mulheres conhecem mais, porque as mulheres têm a candidíase. Mas todos nós temos a cândida. A cândida é um fungo. Quando todos nós temos, é maior ou menor. Se você come doce, açúcar, aumenta a colônia de fungo. Então, de repente, a dona Cândida fala para o seu Cândido assim, vai buscar comida, vai buscar comida. O seu Cândido vai no teu cérebro e fala, açúcar, açúcar. E você fica desesperado, vai buscar açúcar onde tiver. Então, nós somos também manietados, manipulados, obsediados por um fungo chamado Cândida. E como é que mata esse? De fome. Por isso que se você parar o açúcar, é igual parar o álcool, é igual parar a cocaína, porque tem que matar também a candidíase. Então, a melhor maneira de matar é de fome. Deixa de alimentar, vai diminuir a candidíase sistêmica, que dá muita fadiga, dá muito desânimo, dá fadiga. Tem gente que acha que tem depressão, mas na realidade tem candidíase sistêmica. Enche a cara de açúcar. Tá dopado, né, doutor? Dopamina. Mas você falou que é depender de açúcar, é isso? Eu luto. É luta? Eu luto com açúcar. Mas eu fui tomar um café na Rádio Boa Nova, talvez coloquei açúcar. Não faça isso. Não, você colocou adoçante. Não, açúcar? Coloquei açúcar. Mas eu não coloco. Eu brigo. Tá bom, brincadeira. Marcelo de Uberaba. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo de Uberaba, 53 anos. Ei, coisa boa. Eu queria saber uma coisa. Como é que é a condição no desencarne de uma pessoa que foi obesa a vida toda? E depois, como é que é a coisa? É sofrida? É continuar sofrendo que nem sofre aqui na vida terrena? Tá bom. Vamos falar sobre isso, querido. E aí, antes, você já conclui. Existe o vale do McDonald's lá no... Deve ter. Será que Deve ter. Como é que fica depois da morte? Olha, eu acho que muito, assim, não dá pra gente generalizar. Não dá. Quer dizer, cada um vai com a sua intenção, né? Tem pessoas que estão com um propósito que não podem ser magros nesta vida, porque eu acredito muito que você vem com um compromisso. André Luiz também conta, né? Se não me engano, em Missionários da Luz, estava programando uma encarnação, uma mulher ele ia ter um corpo muito bonito, não sei o quê. Ela falou, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Mas você não quer ter um corpo bonito, esbelto? Eu falei, não. Eu já perdi uma encarnação por causa disso, a minha sensualidade e tal. Se eu venho com um corpo muito bonito, mas eu vou perder de novo. Então, por favor, coloca uma verruguinha aqui, umas banhinhas aqui, uma celulite aqui, porque senão eu vou ter um problema. A prova vai ser mais difícil. Então nós temos isso. Tem gente que vem e fala, não, é melhor ficar assim. Eu não quero me comprometer de novo. Então, eu acredito muito nisso. Tem pessoas assim, aí essas pessoas... Pode fazer qualquer dieta comigo, com a Silvia, com todo mundo. O Espírito fala, de jeito nenhum, a menos que consiga fazer o que eu entendo, a transformação já no Espírito. Quer dizer, quando eu tenho uma maturidade espiritual, que eu já transcendi, eu não tenho mais o problema com esta prova, aí tudo bem, eu posso emagrecer, modificar, etc. E tal. Eu penso assim. Silvia, você ia comentar algo? Eu ia fazer um comentário sobre essa questão de a obesidade aumentar justamente quando aumentou a prosperidade, né? A BBC Brasil fez um estudo com vários especialistas e realmente houve uma ligação direta entre as pessoas ganharem mais dinheiro, conseguirem mais dinheiro e engordarem. A gente sempre fala em finanças comportamentais, né? O dinheiro ou a falta dele só revela quem você é. Né? Então, tem pessoas que a falta revela uma pessoa orgulhosa, tem coragem de pedir ajuda. E a pessoa bondosa aumenta o dinheiro, aumenta a generosidade, porque ele só revela quem você é. Sim. Agora, quando ele vem, você está despreparado, ou tem questões emocionais do tipo, eu não podia comer, eu passei por uma vida sofrida, agora que eu estou podendo, eu vou fazer o quê? Aumenta comida e álcool. Se a pessoa não está preparada, inclusive, para ganhar dinheiro.
porque é uma relação totalmente Sim. mental e emocional. Então, é bem interessante, né? Se você pode se manter magro, saudável, porque prosperidade é quando você une a sua saúde, os seus relacionamentos e o seu dinheiro. A gente chama os pobres ricos, né? Aquelas pessoas que têm muito dinheiro e que acabam se acabando em vícios como o álcool, como o alimento, jogos, uma série de coisas. São crianças emocionalmente que não estão preparadas para lidar com o dinheiro, assim como são crianças emocionais que ainda não estão preparadas para lidar com o alimento ou a lidar com o próprio corpo. E o que um processo psicológico ajuda é reorganizar, trazer você de volta, porque você pode ficar magro e mais rico. Pelo menos é o que acontece com o pessoal do Mente Magra Corpo Saudável. Transforma banha em investimentos rentáveis. Muito bom. Dr. Rubens, o pessoal está dizendo aqui que faltou falar sobre quais são os carboidratos bons. Mas a gente falou, né? Falou. Os 80% que vem direto da natureza, direto de Deus, são os carboidratos que estão bons, né? E os ruins são os outros, que o homem colocou a mão. Então, tudo que a gente chama de carboidrato simples. Por que carboidrato simples? Porque entra no corpo um açúcar muito violento. Então, nós precisamos de açúcar, mas ele precisa entrar devagarzinho. Acabamos de falar. Sim. Se você ganhar na loteria, todo mundo que ganha na loteria, não vou dizer todo mundo, a maioria que ganha na loteria, uma quantidade muito grande de dinheiro, ficou mais pobre depois, porque perdeu tudo. Né? Vamos ter essa analogia. Então, nós precisamos de açúcar, mas ele tem que entrar lento. Imagine uma locomotiva a vapor. Lembra aquelas locomotivas a vapor? Sim. Se você pega e põe um monte de papel, ela dá um pulso, anda um pouquinho e para. Se você põe uma tora de madeira, ela vai andando. Então nós temos uma fornalha, que é o tal do metabolismo. A gente precisa por coisas que vão fazendo com que a gente caminhe sempre. Se eu como um açúcar, um carboidrato simples, ele tá aquele fogo, aquela energia, daqui a pouco cai, você fica menos do que você tinha. Essa é a diferença. O Rubens, a Penha, nossa amiga aqui, está perguntando se comer tomando água ou refrigerante engorda. E aí eu vou levar também a pergunta agora, acho que vou ter dificuldade de achar aqui, não sei se foi pelo Face ou pelo WhatsApp, mas eu lembro da questão. Ela pergunta, ela ou ele, não me lembro quem, diz assim: eu não consigo gostar de água, mas tomo suco, né? Se tem problema em função de não se acostumar com a água. Né? O melhor refrigerante é o de Deus, né? Sim. É água. Né? Desgaseificado. Sim, né? Deus Inclusive, não, que é o que de Deus, né? Eu queria fazer uma metáfora assim. Imagine uma máquina que você precisa pôr matéria-prima para ela funcionar. Né? Ela é ligada na tomada. Ela tem um filtro e tem um programa. Então o programa faz essa máquina funcionar. Essa máquina não pode parar. Tá? Então vamos imaginar que é a nossa máquina. É o corpo humano. Então ele tem matéria-prima. Se eu ponho uma matéria-prima ruim nessa máquina, a máquina vai ter dificuldade de caminhar. Quer dizer, vai dar problema no metabolismo. Aí, tipo de matéria-prima, tipo de alimento. Ligado na tomada, a eletricidade. Se ela é 220 e você põe no 110, não vai funcionar direito. Então, o que é a eletricidade? Tireoide. Hoje em dia nós temos epidemia, e isso eu preciso falar. Epidemia de hipotireoidismo. É uma epidemia. Explica muita coisa. Aí se eu estou no 110 e é 220, eu tenho um filtro dentro. Se esse filtro está sujo, a máquina não vai funcionar direito. O que é o filtro? É o fígado. Então, o fígado, tireoide, e qual é a programação? A mente. Então, eu tenho uma coisa que está programando o tipo de matéria-prima que eu coloco, qual a tomada que eu estou ligado e como é o filtro. Limpe o filtro. Deixa o filtro limpo. Põe na tomada no lugar certo. Põe na tomada 220, que é para andar. E põe um tipo de matéria-prima boa, essa máquina vai funcionar muito bem. Ficou claro? Sim. Claro, e tem um programa. Né? Sim. Aí que foi o que a Silvia falou. Como é que você está nesse programa? Você educar o programador aí, né? Silvia, a vida moderna com as comodidades como vidro elétrico, escadas rolantes, controle remoto, né? Pode parecer bobagem, mas não é, né? Eu me lembro que, aliás, existia até uma lenda que diz que o Roberto Marinho, durante muito tempo, evitou que o controle remoto viesse para o Brasil, porque assim as pessoas não levantariam para trocar a televisão. E eu acho isso uma bobagem. Mas, de qualquer forma, as pessoas muitas vezes ficavam no mesmo canal porque tinham que se levantar e ir até a televisão, né?
Hoje em dia você tem o controle remoto, então tem muita gente fazendo só o exercício dos dedos, né? Esses avanços aí, eles estão complicando a nossa qualidade de vida, especialmente nisso que tange a obesidade, no descontrole do peso? Eu tenho 2 pontos de vista sobre isso. Primeiro, assim, nos últimos 20 anos, nós vimos mais evolução tecnológica do que todo o resto da humanidade. Então, isso é evolução. Agora, como nós estamos preparados para lidar com isso, é que facilita ou não. Tem pessoas que elas eram magras porque não dependiam delas. Então, você está falando que dependia delas, elas tinham que caminhar. Então, sabe, era mais uma vez alguém mandando, sabe, a situação mudando. E é importante a gente mudar os paradigmas, porque a tecnologia, o Japão é o que mais tem tecnologia, e é o país mais magro. Ué, por que a tecnologia não atinge o Japão? Sim. Você entendeu? Então, eu prefiro trabalhar sempre do ponto de vista quem é que está no comando desse corpo. Porque as facilidades, elas estão aí para facilitar. Se a gente começar a usar as facilidades para nos adoecer, né? E aí você vai ter que procurar o clínico, né? Se inclinar para entender o que está acontecendo com você, que você está deixando algo que é para facilitar a vida. Olha que maravilha, nós estamos aqui ao vivo, está aparecendo, né, na internet, você está vendo aí. A tecnologia, ela tem que ser nossa amiga, como a nutricionista disse aí, né? O alimento é o nosso amigo. A questão é administrar, ensinar a nossa mente, as nossas emoções, para ter prazer em fazer aquilo que é natural. Comer saudável, frutas, verduras e legumes, né? Fazer as comidas naturais, e não tem nada à vontade. O que tem à vontade? O que é à vontade? Não tem que ter nada à vontade. Aliás, a coisa que eu mais odiava ouvir, quando eu ia em vários nutricionistas, era que eu podia comer salada à vontade. Eu quero comer salada, eu quero comer alface à vontade, nada, né? A gente quer equilíbrio. Então, a tecnologia é para nos ajudar. Não é bacana o doutor ter uma balança com mais tecnologia para mostrar mais o que acontece? Então, a gente tem que entender a tecnologia sempre como amigo parceira, e trazer a gente. É verdade. Não é a tecnologia. Né? Isso é exatamente, não é. Isso é um pensamento distorcido. É como se algo fora estivesse mandando em você. Sim, doutor, o Eduardo de São Paulo, ele está dando boa noite a todos nós e querendo saber a sua opinião sobre cirurgia bariátrica, né? Tem muito medo de fazer. Eu também. Olha só, eu tenho medo. Eu conheço muita gente que fez a cirurgia bariátrica e que agora já está obeso de novo. Muito. Então, de novo, se você conseguir fazer a mudança de hábito alimentar, conseguir mudar a cabeça, que você vai ter que fazer na marra depois da cirurgia, antes da cirurgia, provavelmente você vai alcançar a mesma coisa, mais definitivo. Então, o que quer dizer? Se você fizer o que precisa ser feito quando você fizer a cirurgia, porque aí você vai ser obrigado a fazer, você não vai conseguir comer, etc. E tal. Mas tem muito obeso que fez cirurgia bariátrica e fica tomando leite moça de canudinho. É muito. Por quê? Existe ainda fome. Então, eu tenho, pelo que eu tenho estudado, não adianta passar fome. Precisa passar vontade. Vontade de comer coisas erradas. Mas fome não. Então eu não acredito nisso. Eu já tive pacientes que emagreceram também 20, 30 quilos, que equivaleria a uma cirurgia bariátrica, mudando simplesmente a ideia de que eu sou alérgico a alguns alimentos. Esses alimentos me inflamam, me adoecem. Porque eles me inflamam, eu fico adoecido, eu fico ansioso, eu fico desnutrido, eu tenho uma série de coisas. Quando eu tiro os alimentos que me inflamam, que eu sou alérgico, que aquilo eu sou intolerante, a máquina vai funcionar melhor e eu provavelmente posso emagrecer sem outras alternativas. Com ponto, aqui importante, que hoje nós temos um processo muito em todo o mundo, que são as intoxicações ambientais que levam a um hipotiroidismo subclínico. É uma coisa muito grave, muito séria, que você que tem acima do peso, procure no Google, procura na web, os sintomas de hipotireoidismo. E você vai ver, o cabelo está caindo, você está acima do peso, você tem um frio maior, você é mais friolenta, principalmente mulheres, a unha não está boa, você tem um ressecamento de pele, vai olhar o calcanhar lá, fica ressecado, você tem um desânimo, uma apatia, o intestino é preso, você pode ficar deprimida, você pode ter um sono muito ruim à noite, até insônia, e sonolência durante o dia. Então, elenca todos os teus sintomas,
veja desses sintomas, e quando você for ao seu médico, clínico endocrinologista, você diga isso para ele, porque ele vai te pedir os exames. Vai te pedir o exame. Não, o médico vai desconfiar, não, você tem hipotireoidismo. Mas o problema está aí, André. Quando ele trouxer os exames, ele vai olhar os exames e não vai ver alteração. Nós não somos exames. Os exames são referências estatísticas que podem ajudar. Mas aqui fica a dica, fale para o seu médico. Doutor, por favor, me trate a mim, não ao exame. Eu tenho visto muita gente caindo, deprimida, mal, obesa, etc. O doutor diz que o exame está normal, mas você não está. Então, isso é um problema grave que eu tenho encontrado. E não é da minha cabeça, tá? Sim. São os estudos que eu faço, internacionais, etc. O pessoal fala, tome cuidado, o exame não mostra. Então, muita gente que chega para mim, deprimida, tomando antidepressivo, e assim, tá, o diagnóstico clínico é evidente, só que o laboratorial não é. E isso tem até um porquê, porque é estatístico. A comparação, muitas vezes, das referências do exame é de pessoas, por exemplo, de 8 a 80 anos. A pessoa tem 30. Comparada a uma pessoa de 80 anos, ela está muito bem. Lógico, mas a gente tem outros paradigmas que estão sendo estudados, outras referências, de 25 a 30 anos, que é o topo da nossa vida. Ali você vai encontrar, então, alterações. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui, se for só isso, cuidado, você pode ter hipotireoidismo subclínico, isto é, não aparece nos exames. Isso eu encontro de maneira assustadora. E os colegas que não têm ainda essa informação, não, aí o que acontece? A pessoa tem um sintoma, ela é depressiva. Então, aumentou muito a questão da depressiva por causa disso. Dá para a gente dizer que, estamos terminando, a Camila já nos deu tchau ali, mas dá para a gente dizer que hoje a indústria alimentar, essa indústria, né, não essa da comida dos 80% que vem de Deus, mas essa indústria, ela é a grande parceira da indústria farmacêutica? Com certeza. Tem coisa que não dá para falar, né? Mas é só você pesquisar, hoje tem tudo aí. As duas estão caminhando juntos. Aqui eu dou um monte de porcaria junto na alimentação e lá... Você ganha dinheiro lá. E os dois, né? E as pessoas ficam doentes. Pois é. Silvia? Tem uma coisa muito interessante, isso eu posso falar, porque está nas bancas. Basta você testar, você pega as revistas, e aí tem lá o plano estratégico das empresas fazendo o seguinte estudo. As pessoas estão corridas, ansiosas. Vamos oferecer para elas o quê? Um alimento que parece na imagem maravilhoso, com aquela imagem linda, e põe na revista aquele alimento, e logo depois uma receita de dieta. É uma mensagem para a sua mente inconsciente para dizer... Posso comer isso, subliminar, posso comer isso porque a dieta vai me salvar. E aí, a pergunta que eu tenho para você é, você quer gerar lucros para a sua vida, para a sua família, ou lucro para empresas que fazem marketing criando necessidade? Tem dois marketings e as indústrias elas vão ter que atender os dois marketings. Uma é aquela que cria necessidade em você e ela te manda. A outra é que atende às suas necessidades. Né? E é importante a gente fazer as indústrias atender às nossas necessidades. Sim. E, para isso, há uma mudança de paradigma. E nós podemos, rapidamente, entender como acontece a mudança de paradigma. Lembra da escravidão, né? Tinha um monte de brancos que achavam que era normal ser donos de negros. Até que um branco pensou diferente e mudou o mundo. Né? Ou a lei. Antes, as empresas não contratavam muitas pessoas portadoras de necessidades físicas, até que reclamaram, mas descobriram que o ser humano ele é pleno, independente de deficiência física. Ou você mudar um pensamento, ou você se abrir para transformar você e você saber quais são as necessidades. Aí você vai atrair, né, pessoas que estão dispostas a atender a sua necessidade, como um médico que olha não para o exame, mas olha, e a depressão, a grande maioria vem do estômago, do intestino inflamado. Clinicamente, a obesidade é uma inflamação e emocionalmente, psicologicamente, é a ausência de você. Cadê você? Onde é que você está? E o espírita, geralmente, né, muitas vezes tem medo de obsessor, e às vezes o obsessor está na tua televisão, o obsessor está na tua internet, está na revista que você lê, no jornal que você acompanha. Né? Cuidado com isso. Terminou. Acabou. Nossa gratidão pela participação dos dois. Aprendi um montão aqui. Eu acho que eu vou perder uns 4 quilos. Vai demorar uns dias. Mas não perca, não. Não perca, senão eu acho. Transforme, conquiste. É mais gostoso. O cérebro adora conquistar. Perder, dá um jeito de colocar de volta, né, doutor? Jesus, o grande mestre de todos os tempos, quando esteve fisicamente conosco, nos disse: eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Mas o que de fato pode ser compreendido como abundância? Comemos muito e, ao que parece, comemos mal. Diabetes e hipertensão, ao lado de outras doenças ligadas aos excessos de peso, têm se tornado patologias que acometem cada vez mais pessoas e cada vez mais cedo. Temos outorgado à medicina e à indústria farmacêutica o papel de agirem para nos manterem vivos, embora obesos e doentes. Não é raro a propaganda de um certo remédio que pode ser usado para que possamos comer e beber desesperadamente. Nem só de pão vive o homem, nos disse Jesus. Que possamos nos alimentar bem, sim. Que a nossa mesa seja farta e que ao redor dela possamos cear com amigos e familiares, mas que não nos esqueçamos do banquete de uma vida com Jesus. Uma vida de espiritualidade, de exercícios físicos, uma vida de temperança, enfim, uma vida próspera e abundante. E a etimologia da palavra abundante se refere a uma grande quantidade de algo. Vida em abundância com Cristo é uma vida de muito amor. E amor não combina com excessos. Ame-se, seu corpo, seu espírito, tenha saúde para si e para aqueles que você ama. E a gente volta no dia 7 de outubro com o tema TDAH. Este foi o Mundo Maior em Debate. E esta é a TV Mundo Maior, levando a vida até você. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.